Isso é um banda raiz, Recife? Fala família, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, Umbanda Raiz. Hoje estou aqui com minha querida amiga Camila Maia. Oi, gente, bora começar mais um dia de episódio, mais um episódio, né, do nosso número 70. Umbanda Raiz. Episódio 70, acabei de falar aqui, né, Tchugu? Já tivemos 70 encontros juntinhos e eu espero que 70 vezes tenhamos contribuído aí para sua melhoria pessoal. Ainda não, Rafa Mendes? Pessoal, e aí? Vamos embora pro 70. Queria avisar vocês que tem pessoas que estão tendo dificuldade de achar o canal no YouTube. É Umbanda Raiz Podcast, tá? Tem que colocar o podcast do lado, senão não consegue achar o canal, não. E não esquece de seguir. E ajuda o nosso canal a crescer, porque quanto mais gente seguindo, mais fácil de achar ele no YouTube, né? É isso aí, porque é ele que vai ganhando relevância, então curte, compartilha. E não só pra gente ganhar relevância, pra você ajudar aquele familiar, aquele amigo que tá precisando falar sobre disciplina, não é não, Brenão? Exatamente. Falando em números, né? Obrigado por todo mundo que tem se inscrevido. Enfim, a todos os inscritos do canal do YouTube e também no Spotify, né? Que são os nossos dois canais principais hoje pro podcast. Um salve também especial a Lu Guedes, né? Você fez a parte dela aí agora, né? Exatamente. Lembrou. Perdeu até meu gancho, você viu, Tchugu? É. Perguntei pra ele se a gente tem que ter disciplina. Temos que ter disciplina. Legal. Eu acho que, Pra quê? e eu acho que, na minha opinião, a disciplina, ela vence entusiasmo todas as vezes. Pra falar a verdade. Certo, Tchugu? Sim. A disciplina supera o entusiasmo. O entusiasmo. Muito entusiasmo. Então, cara, eu como gosto de contar caso, né? É, isso aí, vamos começar por um... Imagina É sério que vai ter caso nesse episódio? 1985, meu primeiro emprego como office boy, carteira assinada. A gente não era nem nascido, tá? Então na prestem atenção. Associação Profissionalizante do Menor, mais conhecido como ASPROM. Doido para trabalhar, já tinha trabalhado tudo quanto é jeito, vendendo laranja, vendendo pipoca, engraxate, auxiliar de supermercado, ajudando em descarga de trem, pegava o sapato, todo mundo da rua, engraxava o sapato da turma toda para arrumar um dinheirinho para no final da tarde comprar uma bala, um negócio, né? Tinha lá meus 14, 15 anos, tomar uma cerveja escondida do meu pai, fazia aquele movimento, mas trabalhando. E aí fui para Asprom. Quando eu cheguei lá, nós fizemos um curso, cara. O curso, eu achei que já ia chegar e já ia trabalhar. Nós fizemos um curso, aprender a andar em Belo Horizonte, Minas Gerais, tratar as pessoas, vestir a roupa, tomar banho, higiene pessoal, uma pancada de coisas que não fazia parte do meu universo. Meu universo era o quê? Rua, escola, jogar peladinha com os meninos lá no final da tarde, molecada, salve quem puder. Essa era a jogada. Quando eu cheguei lá que me ensinaram aquele tanto de coisa, eu falei assim, meu Deus do céu, para trabalhar, será que eu vou ter que fazer esse tanto de negócio? E quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, se me ensinaram, é para colocar em prática. Comecei, tratando as pessoas com cordialidade, cuidando da minha roupa, das minhas coisas, higiene pessoal, tudo que eles me ensinaram. Polidez, assiduidade, chegar no horário, etc. Então eu entrei com 85, saí com 88 para ir para o Exército, porque eles queriam me segurar lá para eu poder continuar trabalhando no serviço público. Naquela época, como era antes da Constituição de 85, a gente poderia fazer a opção de trabalhar não como um funcionário concursado, mas uma função pública dentro do Estado, que tinha quase os mesmos direitos, e depois você fazia o concurso e era aderido. Então me convidaram, quando eu fiz 18 anos, para eu continuar, mas o salário era tão ruim, era um salário mínimo, né? Eu disse, não, eu vou no Exército, que eu vou fazer carreira no Exército, vou ganhar mais. Chegando no Exército, levei mais ferro ainda. Primeiro ano, meio salário mínimo que a gente ganhava. Nossa. Metade que eu ganhava. Minha mãe tinha que me dar o dia da passagem. Ou então eu fazia uma gambiarra, vender alguma coisa, dirigir o táxi do meu pai, fazer um inteiro para poder ter o dinheiro da passagem para ir pro quartel. Pra ir trabalhar, né? Cargas d'água. Quando deu 1988, que era meu último ano, fizeram um concurso, que era um concurso do governo, que chamava funcionário padrão, que era o funcionário padrão da indústria. E queria lá o funcionário padrão mirim. Do governo. Nós éramos chamados de guarda mirim. Então lá esperando, lá, quem fizer
quem passar nesse concurso vai ganhar, sei lá, 3 ou 4 salários mínimos. Fui lá e fiz uma inscrição. E a inscrição, quando você inscrevia, pegava sua ficha e mandava para todos os setores de onde eu trabalhava, que era um órgão público. Estou lá esperando. Eu pensei, fulano de tal, cara disciplinado, cara pontual, e me deixei de fora. Quando veio o resultado, quem ganhou? Ele. Eu. Olha só. Oxi. Botei um cheque de 4 salários mínimos no bolso, preparando para o exército. Caraca, aquilo foi realização de um sonho não pensado. Mas, independente disso, tudo aquilo que eu apliquei teve resultado. E serve para o bem e serve para a desarmonia. Já percebeu que eu não falo a palavra M-A-L, M-A-U, lobo mau? Eu não falo mal. Eu só falo desarmonia ou harmonia. Então, tudo que eu apliquei me trouxe harmonia ou coisas boas, ou bem. E se você não aplica, traz desarmonia. E aí, cara, mata praticamente o que nós temos que falar aqui. Se você tem consciência, e consciência é ciência de Deus que vive dentro de você, e quando eu falo de Deus, eu falo também do diabo, que as pessoas tanto adoram, né? Está aqui dentro. O ser humano é capaz, com um controle desse aqui, ó, controle, fazer maldade, bater na cabeça de alguém, espancar alguém, jogar no olho, etc. Né? Então, o bem e essa desarmonia está dentro da gente. Esse Deus está aqui dentro. E a desarmonia também. O ser humano é capaz de pegar coisas que são úteis, uma enxada para capinar, uma faca para cortar alguma coisa, uma tesoura para cortar um pano, uma pedra que está no chão ali de sustentação, para usar ela em desarmonia. Então as escolhas são nossas. Mas o que é isso? Uma indisciplina essencial, que já acompanha o irmãozinho há várias e várias reencarnações, e uma proposta de ser do jeito que você é. Eu adoro ver as pessoas assim, eu não mudo, eu vou morrer do jeito que eu sou. Aí vem uma doença e pega o cara, dobra ele no meio, vira ele ao contrário, leva lá pro nosocômio, que na minha época era nosocômio, não é hospital igual hoje, leva o cara pro nosocômio, enfia nele remédio, vacina, deixa ele sem tomar banho, lava a bunda dele de madrugada, etc. Aí começa a bater no peito e fala assim, pensando bem, acho que está na hora de eu mudar. Passa aquele processo todo, ele muda, ele reativa, uns mudam, mas a grande maioria continua fazendo as mesmas coisas. E eu vi isso na minha vida o tempo todo, tanto nas minhas inter-relações pessoais como nas minhas inter-relações sexuais, e vejo que quando você traz isso para a religião, a coisa fica de mal a pior. Eu venho de uma escola de religiosidade, dentro do Molocô, que a transmissão era oral. O meu pai de Santé e a minha mãe de Santé, Dona Raimunda e Sr. Geraldo Cabelo, lá de Sabará, Dona Raimunda também, que hoje está no plano espiritual, que Deus a tenha, um ser de luz que surgiu na minha vida, ajudou minha família muitas vezes, Sr. Geraldo da mesma forma. Eles receberam transmissão oral. E se você pressionasse eles de determinados assuntos, a conversa era essa. Eu aprendi assim, assim vai ser. Ninguém me ensinou diferente. Tá bom, ótimo. E eu descobri que eles não estavam totalmente errados, mas poderiam ter feito muito mais do que deixaram de fazer. É igual o guardião que nos assiste, né? O pessoal brinca e fala assim com ele assim, ô, seu fulano de tal, vou falar o nome dele aqui agora que ele não me permitiu, mas seu C, deixa eu falar com o senhor. Poxa, o Chico Xavier não tinha casa de força, não tinha ponto firmado, não tinha uma banda firmada, etc. Escreveu 400 livros espirituais, sem ter casa de força, sem ter nada, etc. Aí ele virava e falava assim, se ele tivesse casa de força, ponto firmado, tinha escrito 800. Ele tinha escrito mais de 2.000 livros. Não tinha, ele só escreveu 400. Então, tipo assim, nós temos essa tendência natural de fazer comparações para fugir do quê? Da nossa responsabilidade. Faça o que você dá conta. E quando você vai para o meio espiritual, o negócio fica difícil. Sabe por quê? Disciplina, irmão. Não é cápsula que você toma, não é comprimido, não é nada. Ou você tem e ajusta, ou você não tem. E a maioria das pessoas não tem essa disciplina
já vinculada lá na infância, mas não de uma forma educacional, de uma forma figurativa. O seu pai mostra o que ele faz e você escolhe se aquilo que ele faz é bom para você. Eles não te dão essa oportunidade. Eles te engavetam num canto e falam assim, é assim que vai ser, e você se vira que vai ser assim. Mas você não quer aquilo. Não está funcionando nem para ele às vezes. Hoje, conversando com uma pessoa, ele falou assim, com uma pessoa, uma senhora, ela me falou assim, como é que você tratou a sua filha? Como é que você trata o pessoal? Que eu estou passando na fase, minha filha está fazendo 15 anos, ela tem sonho de fazer as coisas, etc. Para minha filha, eu só dou para ela o exemplo e apoio. Mais nada. Eu não entro na mente dela e digo que ela tem que fazer isso, que ela tem que ser da Umbanda, que ela tem que fazer outra coisa, etc. Eu mostro para ela realidades. Ó, essa realidade é essa. Essa realidade é essa, isso é isso. Mas saiba que onde você estiver, eu e sua mãe vamos estar junto com você. Por quê? Pelo exemplo que nós te damos. Então você faz suas escolhas. Você, e aí? Nunca proibi minha filha de fumar, nunca proibi de usar substâncias, nunca proibi minha filha de sexar, nunca proibi nada. Nunca proibi. Mostrava para ela a realidade. Ó, a sua geração está correndo risco, porque na minha, o máximo que a gente pegava era uma gonorreia, um negócio, etc. Graças a Deus não peguei, mas muitos meus amigos pegaram. Mas a sua geração hoje tem doenças que são mais complexas. Então você tem que se cuidar. Se você fizer essa opção, eu quero usar substância. Então você tem que trabalhar bastante para você poder se manter. Porque o mundo não vai te manter. Eu quero ficar na rua tomando goró. Ó, goró custa, tem preço. Você tem que trabalhar para você poder pagar o seu goró, etc. Eu, quando eu queria tomar meu goró, eu engraxava, vendia laranja, vendia pipoca, fazia escambau, vendia ferro velho, trabalhava de auxiliar no supermercado para poder chegar de tarde, meus amigos tudo lá, quebradão, com roupa bonita, e eu todo avacalhado, feio demais, com as roupas, o sapato furado. Depois eu abria minha cerveja, tomar e fazia assim para eles, ó. Que delícia. Foi as escolhas que eu fiz. Então, esse exemplo eu te dou. E você faz as suas escolhas. Só que nós vivemos num mundo que a mídia nociva e doente nos implantam realidades que não são nossas. E nós queremos trazer aquilo para o nosso meio. E quando vai para o meio espiritual, aí é que ferrou. Porque nós já falamos no episódio sobre vaidade. Eu ia falar isso agora, tio Gu. Voltamos lá no episódio de vaidade e ego. Para você que não ouviu, é o episódio 69, é um antes desse. Exatamente. E você pode ir lá que está bem aprofundado, mas ela domina, né, tio Gu? E domina a mente e domina as pessoas, né? E aí a gente não consegue ter disciplina com vaidade, né? Porque ela quebra. Você já reparou que tem muita criança que não gosta de ser criança? Tem muito jovem que não gosta de ser jovem? Sim. E tem muito velho que não gosta de ser velho? Por que será? Por que será que é assim? Por que eu não aceito a condição que eu estou hoje? Por que eu não enfrento a minha realidade? Por falta de consciência. Esse corpo físico que você ocupa, ele não é seu. Porque se você falar assim, não, eu não quero envelhecer, não, eu não quero ficar jovem, não, eu não quero ficar criança, ele te respeitar. Vai ficar assim do mesmo Ele foi programado por uma energia totalmente diferente de você. Ele foi te dado para você tomar conta dele, para você cuidar dele, zelar por ele, fazer o que ele precisa, etc. Não se escravizar por ele. Quem também cai no excesso de um cuidado excessivo, onde também você não se permite nada e vira um ovo, né? Vai cozinhando, uma hora que tem vai empedrar e vai servir para mais nada. Então, é aquele caminho do meio que o Jesus sempre dizia, né? Jesus, você está envolvido com os caras que são os piores, os cobradores de impostos, os que ninguém quer, as prostitutas, Ele etc. estava lá firme, né? Eles precisam de mim. Esse é o caminho do meio. Não que você tem que fazer. Você fala um negócio, os caras falam assim, agora eu vou procurar os caras que não prestam, as prostitutas, vou ficar no meio dos caras, etc. E porque eles precisam de mim. Não, não é isso que eu estou querendo falar. Ele tinha tanto para dar quanto o exemplo, que qualquer lugar que ele ficasse, ele ficava no meio daqueles que estavam em desarmonia, como os que estavam cobrando dele eram os que diziam que era harmônico. E ele não se tornava um deles, né, tio Gu? Ele estava ali sem deixar que a energia se misturasse, certo? E agora nós chegamos onde precisava. Vocês já viram um exemplo mais justo de disciplina do que o do Avatar Jesus? Ele tinha domínio de tudo, cara.
Ele sabia onde ele precisava estar. Ele sabia em que tempo ele podia estar. Como fazer? Até na cruz, lá na hora, no derradeiro, que ele vira pro pai dele e fala assim, pai, eles dizem que ele disse isso, né? Mas eu acredito que ele falou assim, pai, obrigado, tu me abandonaste. Porque eu precisava de passar por isso. Para poder deixar um exemplo que dura hoje 2000 quantos anos? 2026 anos, entre aspas, porque a data não é muito ajustada, mas um exemplo que dura até hoje. E detalhe, olha que coisa fantástica, Jesus não criou religião nenhuma. Não. Tem um guia que eu trabalho que ele falou assim, se Jesus viesse na Terra, qual seria a religião dele? Eu falei, acredito que seria o judaísmo, que ele era judeu, etc. Ele falou assim, nada. Ele seria Jesus do mesmo jeito. Vocês que inventaram esse tanto de coisa aí, ó, e agora fica perdido um com o outro, que não consegue conversar por causa de quê? Credo, crença e disciplina, indisciplina ajustada em crenças. E para a espiritualidade, isso deve ser terrível. Imagina descer um guia de pai velho, ajustado na força universal, no poder do elemento terra, ligado ao planeta Saturno, trazendo todas aquelas vibrações numa rotação por segundo, ajustadíssima atomicamente, encostando num médium todo esculhambado, todo avacalhado, cheio de âncoras, cheio de processo para resolver. Como é que deve ser? Deve ser um sofrimento para um guia desse. E você acha que a cara do médium cola com relação a isso? Não. Primeiro as minhas coisas, depois o guia. E o guia, tipo assim, aí esse não se viu, não? Próximo da fila, é o verdadeiro a fila anda. Porque a disciplina é espiritual e ela é nos dada o tempo todo a nível de exemplo. Mas só que é questão de prioridade, Camila. Qual que é a sua prioridade hoje? É isso que eu ia te perguntar, como ter disciplina? Eu acho que isso responde bastante, né? A prioridade responde bastante. Né? Sim. Tudo que você faz em excesso que te faz crescer é positivo. Tudo que você faz em excesso, na hora que você passa a régua, você não chegou em lugar nenhum, alguma coisa precisa ser dispensada. Você está perdendo energia com relação a isso. Quando eu dou consultoria na parte jurídica de sucessão familiar, e encontro famílias que têm patrimônios gigantescos e às vezes estão passando dificuldade, querem transferir através da sucessão para os filhos, a primeira pergunta que eu falo, você já mapeou quais são os vampiros da sua vida? Como assim? Às vezes o cara tem um bem, está muito bem com aquele bem e quer crescer. Quando ele cresce, ele não faz um projeto, ele não faz um plano, ele não faz um teste, ele já vai e cria já um subposto, uma filial, etc., do que ele tem, e aquela filial começa a sugar o que dava tanto dinheiro para ele, ele não percebe e cresce mais um pouquinho. Aí a segunda filial começa a sugar a mãe, matando a galinha dos ovos de ouro. Isso é para a vida, cara. Tudo aquilo que você perde energia e que não te faz crescer tem que ser eliminado. Eu gosto muito de usar o exemplo de Jesus, que ele fala assim, se a sua mão esquerda te ofende, o que você tem que fazer com ela? Corta ela. Não é você cortar a sua mão, não. É cortar aquilo que não tem eficiência para você. Você fica rodando. E quando cai no nosso esquema aqui de tentar revelar as coisas através da espiritualidade, fica muito mais fácil. Qual que é o público que frequenta terreiro? São pessoas que já estão ajustadas, estão se ajustando ou vão se ajustar. Porque só chega no terreiro de Umbanda aquele que quer uma modificação. O cara que não quer, ele está precisando de ajustar, ele vai lá, só busca aquele negócio e vai embora. O que está se ajustando, busca de vez em quando ele volta. O ajustado não. Ele está o tempo todo buscando, ganhando, crescendo, fazendo, efetivando e fazendo as coisas acontecer. Estou dando exemplo para Umbanda. Não quero falar de outras religiões que têm ganhos também. Na evangélica, na católica, no budismo, no hinduísmo, onde for. No judaísmo, todo lugar tem isso. Essa frequência de busca espiritual é uma transformação que necessita do quê? Do tema básico, me condicionar. E me condicionar é ter disciplina. Aí você me pergunta, o que é ter disciplina? Ter disciplina é fazer boas escolhas. Tirar do seu universo. Uma vez eu fui consultar com um guia, há muitos anos atrás, eu estava na faculdade de Direito, cheguei no pé de um pai velho, de uma luz fantástica, num terreirinho muito simples lá em Sabará,
Na casa do meu pai, Geraldo, eu ainda não era médio da corrente. Cheguei para ele, eu estou estudando, fazendo a faculdade de Direito, etc. Eu já queria me programar para eu poder ser um advogado de sucesso. Um advogado que quando eu não preciso ter dinheiro, mas quando eu soltar a minha palavra, que ela faça justiça na vida dos outros. Ele pegou e falou assim, você tem que buscar e selecionar uma qualidade que é só sua. Fui embora. Imagina eu, 24, 25 anos de idade, que qualidade que eu tenho. Gosto de ficar no boteco, gosto de samba, gosto de rock, gosto da farra, gosto de... Que qualidade é essa? Aí eu fiquei pensando, deve ser uma roupa. Eu vou comprar um chapéu, eu for advogado, todo lugar que eu chegar, eu vou chegar com um chapéu, suspensório, um terno bem bacana, e esse vai ser o meu diferencial. Essa vai ser minha qualidade. É. Aí, porque tem na minha cabeça, eu fiquei fritando. Teve um outro rito, eu tive a oportunidade para ele. Cheguei lá, vovô, benção, sua benção, vovô, não sei do que, o senhor me deu aquela orientação, mas eu não consegui concatenar as ideias. Eu pensei em comprar um chapéu, comprar um suspensório, um terno bacana e ter o meu diferencial pelo visual. Ele falou assim, ó, se for isso, faça isso. Agora, um chapéu, um terno e um suspensório, você não acha que é muita coisa, não? Tipo assim, escolhe uma coisa, seja lá qual for. Escolhe uma, já está escolhendo demais. E é o que a gente precisa para a nossa vida. Eu já falei que as pessoas são mestres de vários mestrados. Não adianta você lutar boxe, jiu-jitsu, karatê, kung fu, capoeira, etc. Você vai ser bom em uma delas. O resto você está perdendo energia. É o vampiro que está sugando o que você tem de melhor. Não adianta você ser um bom escritor de ficção, querer escrever sobre novela, mediunidade, etc., romance, que você vai se perder. É ficção ou não ficção. É o que você tem que fazer. Não adianta você ser um bom engraxate e não comprar a graxa. Você engraxar o sapato, você aperfeiçoar na sua graxa, nas coisas que você faz. Isso eu falo como engraxate. Nós tínhamos até uma musiquinha de engraxate, você sabia? Passava o pano e começava a fazer aquele sambinha, né? Olha, o freguês americano passa graxa, passa pano e o freguês já sai babando. Olha a graxa americana. E o cara fica, porra, esse é o diferencial desse cara. Coisa simples, coisa que eu voltei no tempo aqui agora, que vocês me relembraram. Mas, para fechar essa questão de disciplina, ficar um negócio muito rotineiro, eu fixo e reafirmo. Escolha uma coisa que você faz bem. As outras podem ser acessórias. Você tem que ter um título, você tem que ter uma orientação, você tem que ter alguma coisa que você é rei nela. O dia que você for rei nela e tiver tudo conduzindo bem, aí por hobby, por conhecimento, você traz outras. Você vai fazer outra coisa, né? Vocês já viram como é que depois que eles descobriram que o ser humano, em síntese, ele é muito poderoso, eles acabaram com a ciência única, que o cara era espiritualista, ele era ciência, ele era religião e filosofia, acabaram com a síntese do homem, dividiu tudo em parcela. Hoje você chega perto do médico, ele é ortopedista especializado em joelho. Não adianta você falar com ele de que seu ouvido está doendo, não. Vai, procura o... Não adianta você falar do ombro. Eu sou médico com o joelho, irmão. Aconteceu isso comigo recentemente. Você vai num professor que é de matemática, não adianta você perguntar para ele de história, geografia. Então, criaram um sistema, isso foi no Egito Antigo, hein, na sua época que você estava lá ainda. Hein? Eu não, já falei para vocês que eu não vivi lá com vocês naquela bagunça, não. Não viveu. Lá descobriram que a religião junto com... As ciências com a... Não, a religião junto com o pilares, poder governal, né? Ela fazia que a religião tivesse, às vezes, mais poder do que o próprio faraó, o próprio rei. Juntava duas potências, né? Só que a religião era religião de síntese. O sacerdote, ele era químico, físico, matemático, geógrafo, histórico, ele era tudo. E o rei só era rei. O faraó só era faraó. Tanto que as grandes modificações do Egito foram feitas pelos religiosos. Até que o Akhenaton chega e dá uma pacificada nesse negócio. Traz a religião para um ponto superior, onde ele era o sacerdote. Só que ninguém quer... Pô, a religião é que revoltou contra ele.
E aí parcelou na religião, e até hoje nós sofremos esse efeito, que acaba nos desvinculando da disciplina, porque nos apresentam tantas coisas, e você não consegue condicionar o resultado que quer. Fechamos mais esse episódio? Se encontrar ali, né? Fechamos, Hugo. Só pra fechar aqui, é disciplina e prioridade mesmo. Eu descobri esse ano, tá? Acho que foi ano passado, mas com 39 anos, que prioridade não tem plural, né? Porque quando vira prioridades, aí já não é mais prioridade. Aí já é disciplina. Então, ache aí a sua prioridade e trabalhe com disciplina em cima dela. Separe as coisas da matéria das coisas do espírito. São duas coisas que podem ter mestrado independentes. Não mistura as duas coisas, porque senão o seu serviço vai te tirar a espiritualidade ou a espiritualidade vai tirar o seu serviço. É isso aí. E se você quiser descobrir qual que é o seu diferencial, reflita sobre o que você faz com alegria no seu dia a dia, quando você nem está percebendo. Assim. Excelente. Aquilo Excelente. que você realmente se dedica ali e tá bem fazendo, Excelente. né? Boa, Brenão. Bora finalizar, que nosso diretor tá bravo. O diretor já tá colocando a gente pra fora do estúdio. Espero que vocês tenham ficado até os 20 e tantos minutos, porque senão ele vai ficar bravo com a gente. Um abraço, até o próximo episódio. 26 minutos. A gente sabe. Dessa vez